Fala, queridos amigos do canal Cinevício, tudo bem com vocês? Eu espero fielmente que sim. E o vídeo de hoje é para falar sobre The Batman, o impacto de The Batman no público, na crítica, nos fãs e, claro, o futuro da DC Comics nos cinemas. E como que essa aderência e essa repercussão desse filme já era prevista. Eu vou provar para vocês. Vamos lá. Para começar a falar de The Batman, a gente precisa voltar dia 5 de fevereiro de 2021. Bom, para muitos aqui do canal, talvez essa data não represente muita coisa, mas para mim, que é um fã de quadrinhos, de super-heróis e sobretudo da DC Comics, essa data representa muita coisa. Dia 5 de fevereiro de 2021, a presidência, né, um dos cargos da DC Comics, ia para um homem chamado Walter Hamada. Um cara que, bom, não era muito simpático ao universo da DC que estava sendo constituído até então. É um cara que não gostava muito também do próprio diretor de Justice League, Zack Snyder. E um cara que estava realmente disposto a fazer grandes mudanças para a DC, mas ao meu ver, até então, nessa época, mudanças que não fossem ajudar tanto, impactar tão positivamente assim o futuro da empresa. Bem, nessa mesma época, né, a gente já tinha confirmações do próprio filme do The Batman, depois veio DC Fandom, com o trailer do filme, e o público foi em polvorosa, e toda aquela coisa que aconteceu. Mas parece que mesmo a DC Comics preparando para si mesmo um evento próprio, se afastando um pouco da Comic Con San Diego e coisas do tipo, parece que isso não ajudou tanto assim nos números. Pois hoje estamos no dia 22 de março de 2022, e o filme The Batman só alcançou até agora a marca de 600 milhões de dólares. E quando eu digo só, não é exagero, pois um filme de um personagem tão importante como The Batman, com um apelo tão grande como ele, com um elenco tão forte como esse filme tem, essa marca é muito baixa. Eu não duvido que esse filme vai chegar à marca de 1 bilhão de dólares, mas também não botaria minha mão no fogo por isso. E você pode estar falando, poxa, mas o filme custou bem menos do que 600 milhões de dólares, então o filme já se pagou, então tá tudo bem. Bom, e é aí que eu preciso falar sobre algumas questões muito importantes com vocês sobre DC Comics, sobre Batman e sobre principalmente Warner Bros. Bom, falando sobre o filme especificamente, o filme é maravilhoso, é um filme que vem sendo aclamado pela crítica e pelo público. Ele traz no elenco um ator brilhante literalmente, né, que é o Robert Pattinson, brilhante porque há aquela piadinha ainda, né, associando um ator a Crepúsculo, um vampiro que brilha no sol e coisa do tipo, que é uma piadinha até engraçada, mas já passou. Mas também para outros, o Robert Pattinson é aquele ator que trabalhou em O Farol ao lado de Willem Dafoe, sendo dirigido por Robert Eggers, um filme brilhante também da A24, que vem na contramão desses filmes de terror moderno que a gente está acostumado a assistir. Então o Robert Pattinson mais do que já se provou um belíssimo, um grande ator de cinema, pegando papéis em filmes irrelevantes, justamente para poder ter a oportunidade de trabalhar com o máximo possível de diretores diferentes e assim acabar angariando, né, experiência para o seu currículo. Ao seu lado também tem uma atriz que vem se provando uma grande atriz também em séries de televisão, em filmes, que é a Zoe Kravitz, filha do grande cantor Lenny Kravitz. Zoe Kravitz, além de linda, também é uma atriz talentosíssima, interpretando aqui a mulher gato no filme. Mas também temos Paul Dano, que é um ator já extremamente consagrado em Hollywood, que vem interpretando um personagem com uma profundidade psicológica muito interessante, que é o Charada, que a última vez que ele foi para os cinemas foi interpretado por Jim Carrey naquela versão que a gente já conhece, espalhafatosa, pastelona, mas que, vamos confessar, todos nós continuamos amando aquela versão, né? Também temos nomes como Jeffrey Wright, que é um grande ator de cinema, interpretando aqui o comissário Gordon, um personagem muito importante da mitologia do Batman. Também temos o John Turturro, acho que é assim que se fala o nome dele, que interpreta aqui o Falcone, que é uma persona indispensável para a mitologia, pelo menos ali dos primeiros anos do Batman. Bom, já está provado que o elenco é maravilhoso, a direção é assinada por Matthew Reeves, o diretor por trás do reboot, vamos chamar assim, de Planeta dos Macacos. Não teria como muito esse filme errar. É aquele tipo de projeto que a gente já sabia que daria certo, muito antes dele sair do papel. Mas, às vezes, nem todo esse glamour de boa direção, de boa fotografia, de boa equipe técnica, vamos dizer assim, e elenco, não é o suficiente para atrair um grande público. A gente sabe isso muito bem, porque a gente vem vendo isso com a própria Marvel. Se você parar para analisar,
Os filmes do Marvel Studio, em grande parte, são gravados em estúdios fechados com, por exemplo, CGI. Os atores não são lá os mais brilhantes, os diretores também não, e nem por isso os filmes têm baixa aderência do público. Muito pelo contrário, o filme tem muita aderência, bate bilhões e bilhões, e isso é muito importante para que haja um ecossistema dentro da própria editora Marvel e também da própria Disney, para que produza-se mais filmes e séries e derivados desse universo que todos amam. Bom, eu, como todos conhecem, sou um grande decenalta, tenho uma grande preferência, maior preferência pela DC Comics do que pela Marvel, posso falar isso em uma outra ocasião. Não que eu não goste da Marvel, também gosto, mas enfim. E eu trago essa análise para vocês não como uma crítica vazia à DC Comics, mas também uma crítica construtiva para a DC e quem sabe assim um despertar para os fãs da DC, para os decenautas, para os batmaníacos, quem sabe. Porque há um pensamento, uma visão que eu acho um tanto limitada dentre nós mesmos, isso eu faço uma autocrítica, dentre os fãs da DC Comics, que é um certo comodismo, com que tudo que a DC lança, a gente aplaude e aclama e chama de genial, como foi, por exemplo, no caso do Esquadrão Suicida com James Gunn, que é um belíssimo filme, e a gente se contenta com um pouco. A gente precisa entender que para esses personagens voltarem a fazer sucesso, voltarem a ter investimento e olhares e importância no cenário atual cinematográfico, eles precisam primeiro e não só ter apelo do público. O público precisa olhar para o Superman e lembrar da sua infância quando assistia, por exemplo, desenhos como Super Amigos, Liga da Justiça, e tinha aquele personagem como símbolo maior de heroísmo, o que não acontece mais hoje. Não porque os fãs se desinteressaram pelo personagem, mas sim porque a editora e o Warner Bros., elas se desinteressaram pelo personagem. Elas já não o tratam mais como um personagem relevante e importante para a mitologia desse universo tão rico e tão maravilhoso que é a DC Comics. Para que vocês tenham uma ideia, o filme Spider-Man No Way Home, que foi lançado alguns meses atrás, ele explorou nos cinemas, talvez pela primeira vez com maestria, o conceito de multiverso, trazendo para o universo do Homem-Aranha de Tom Holland os personagens de Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe no papel de Duende Verde e todos os personagens desse multiverso dos Homens-Aranhas. Mas pouca gente sabe que isso não só foi feito primeiramente pela DC Comics nos quadrinhos do Flash, lá nos anos 70, se eu não estou enganado, e também pela DC Comics pela primeira vez, juntando o universo de cinema com o universo de série na série da CW, que foi feito um evento série na CW, que foi o Crise nas Infinitas Terras. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso que vem sendo feito hoje pela Marvel, na verdade era para estar sendo feito pela DC. A DC ela sempre foi muito reconhecida por ter as melhores histórias. Não à toa entre nós, fãs de quadrinho, existe uma zoeira. Assim como existe uma zoeira entre os fãs de futebol, com o Palmeiras, que não tem mundial, existe uma zoeira entre os fãs de quadrinho de que a Marvel não tem clássicos, somente a DC. E quando a gente fala de clássico de DC, a gente traz à tona Cavaleiro das Trevas, Watchmen e vários outros quadrinhos que a DC produziu ao longo dos seus anos, com a Vertigo, com a própria DC, coisas do tipo. Isso porque, de fato, é reconhecido notoriamente pelos Marvetes mais apaixonados que a DC tem as melhores histórias e até mesmo os melhores personagens dos quadrinhos. E isso também, devo deixar bem pontuado, que não é nenhum demérito para a Marvel, que conseguiu, ao longo de muitos anos, construir um universo gigante com belíssimas histórias, né, dentro do seu universo e que soube, melhor do que a DC nos dias atuais, explorar isso nos cinemas. Mas, infelizmente, por algum motivo, que a gente não sabe muito bem o porquê, a DC, depois de Justice League, ela meio que largou de mão essa coisa de tentar unir o seu universo em um DCU, DC Extended Universe, assim como é feito com o MCU. Infelizmente, eu tenho que dizer, é triste, mas eu tenho que dizer que isso é necessário para que haja um ecossistema dentro dos filmes de super-heróis de uma editora. Porque o cara que vai no cinema assistir um filme do Doutor Estranho, que é um personagem que até ontem ninguém nem sabia, criação do meu grande ídolo Steve Ditko, ele não vai no cinema porque ele acha o Doutor Estranho um personagem sensacional. Ele vai no cinema porque ele sabe que esse filme está ligado com o MCU que já acabou e com o MCU que está por vir. E ali trará grandes revelações, como por exemplo a participação dos Illuminates, que é uma equipe que até então quase ninguém conhecia, mas que ficaram sabendo que é muito importante nos quadrinhos e que será introduzido no universo da Marvel. Que ali, por exemplo, irá apresentar novos personagens, como a América Chaves,
que é uma personagem que era completamente relevante até alguns dias atrás, mas que agora será importantíssima para a questão de multiversos, e que ali, inclusive, poderá trazer personagens antigos que fez parte da mitologia da Marvel, como Patrick Stewart no papel de Professor Xavier, e até mesmo personagens de multiversos. Então hoje, a Marvel conseguiu uma fórmula que, ame você ou odeie, ela funciona no cinema. E ela não funciona porque os seus personagens são sensacionais, ela funciona porque é muito bem feito e construído. E a DC, que sempre portou os melhores personagens, a trindade, como Mulher Maravilha, Superman, Batman, temos o Flash, temos o próprio Aquaman, ela não foi bem sucedida em fazer isso, e ela não se propõe, ela não se demonstra interessada em fazer isso. E aí acontece coisas como Birds of Prey, como Aves de Rapina, que teve uma bilheteria risória, Esquadrão Suicida, que é um filme maravilhosamente bem dirigido, com um elenco sensacional, mas que teve uma bilheteria risória. The Batman, que é um filme do maior super-herói de todos os tempos da cultura pop, que está tendo uma bilheteria risória, mesmo a gente vendo um grande apelo do público. E o que isso nos diz? O que isso diz para você? Bom, para mim é um termômetro muito explícito de que o público, ele não vai no cinema simplesmente para ver boas histórias sendo contadas. Ele vai no cinema para ver uma novela. Isso acontecia nos anos 40, 50, quando ainda não existia televisão, quando ainda não existia nem tão poucos streamings. Eles lançavam séries direto no cinema. A primeira interpretação do Batman que existiu por um ser humano, que foi nos anos 40, era transmitida em cinema. Eles colocavam episódio por episódio em cinema, e as pessoas pagavam e assistiam aqueles episódios. Isso já é antigo e é uma fórmula que dá certo, e que a DC precisa, o mais rápido possível, se reencontrar nessa fórmula e trabalhar isso nos cinemas. Espero que com Adão Negro, Shazam, são dois personagens que têm um escopo, um background sensacional para que traga pra gente, sabe, filmes com crossovers geniais. Espero que com esses filmes, com o próprio Flashpoint, o filme do Flash que vai ser rebootado agora, traga para DC um novo sopro, traga para DC um novo destino. Rumores vêm sendo falados de que o Ben Affleck pode querer voltar para o papel de Batman. Isso é muito importante, não porque o Ben Affleck é o melhor ator que interpretou o Batman, mas porque o Ben Affleck é o Batman do DCU. Nós jamais iremos ver o Batman do Robert Pattinson no DCU lutando com o Superman. Isso é óbvio. Então a gente precisa que esse universo, sendo dirigido por Zack Snyder, James Gunn, J.J. Abrams, enfim, pela sua avó, ele precisa continuar. Você pode fazer filmes do Batman com Robert Pattinson, você pode fazer filmes do Coringa com Joaquin Phoenix, você pode fazer filmes até mesmo do Besouro Azul com a Bruna Marquezine, mas o DCU não pode ser esquecido. Esses filmes precisam se conectar para que as pessoas tenham interesse de assistir o filme no cinema, que vai se conectar com o próximo filme, que irá trazer informações sobre o próximo filme, que irá trazer informações sobre o filme que vai vir no futuro para um novo universo, uma nova luta, quem sabe contra o Anti-Monitor ou Darkseid, ou seja lá qual for. Mas precisa ser feito. Essa é uma autocrítica de um discinauta. Espero que você, que seja um discinauta apaixonado, entenda essa crítica. Quem saiba, faça uma autorreflexão. Vamos parar de afofar ego de uma editora que tão poucos se importa com seu principal personagem, que é o Superman, quiçá vai se importar com seus fãs, que somos nós. Fica aqui um editorial do Cinevício para vocês. Uma crítica a DC Comics. Uma crítica construtiva. Um abraço, até mais. Não esqueça de verificar a sua inscrição no canal, deixa um like e um comentário aqui se você concorda ou discorda de mim. E compartilhe com seus amigos também. Um abraço. Maybe we're not so different. Who are you under there?